Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós em mais uma quarta-feira com o nosso vídeo especial, com nossos vídeos sobre modéstia. Então, continua assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vim aqui para tentar ajudar vocês, falando um pouquinho da minha experiência. Larissa, como foi que você começou a viver a modéstia? O que foi que você fez? Como foi que aconteceu? Foi difícil, se não foi? Então eu venho aqui para tentar ajudar vocês, contando um pouco daquilo que foi a minha experiência, de como eu comecei a viver a modéstia. Como eu falei no vídeo lá, respondendo algumas perguntinhas sobre modéstia, que se você não viu, clica aqui em cima, tá bom, para você assistir. Lá eu falei muito, lá eu expliquei como foi a minha primeira experiência com a modéstia, A minha primeira experiência com a modéstia foi na comunidade da qual eu faço parte, que é a Aliança de Misericórdia, que se você não conhece, eu vou deixar aqui em cima também um link da comunidade para você ir lá, entrar, conhecer os nossos trabalhos de evangelização, tá bom? Para você olhar um pouquinho lá. Mas eu conheci a modéstia através da comunidade, A minha primeira experiência, o meu primeiro impacto com a modéstia foi uma realidade das missionárias celibatárias consagradas da comunidade. Foi nelas que eu comecei a ver os primeiros sinais de modéstia, porque a forma como elas se vestem são uma forma diferente, Foi através dessa primeira experiência que eu tive com elas que eu comecei a compreender que era possível sim você se vestir bonita, santamente, e de uma forma altamente diferente daquilo que era o que o mundo nos oferecia, Elas que se vestiam altamente belas, recatadas, femininas, mas que não deixavam de lado a sua santidade, aquele seu passo de ser de Deus e que santificavam o mundo através do seu olhar. Foi através daí que eu comecei a conhecer essas virtudes, E foi daí que eu comecei a querer ser diferente. Comecei a querer viver diferente, de uma forma diferente, comecei a mudar algumas coisas dentro de mim. Primeiro eu fui tentando mudar a forma como eu me vestia, mas foi bem complicado no início, por quê? Porque eu achava que era só uma forma de se vestir. E depois foi que eu fui compreender que era sim, não só uma forma de se vestir, mas era algo que vinha de dentro, que mudava primeiro aqui dentro, que eu tinha que ter uma experiência concreta com Deus para decidir viver aquilo de fato, e que aquilo não deveria ser por mim, ou porque eu queria mostrar para os outros que eu era de Deus e que agora eu era santa, mas que eu deveria viver aquilo por Jesus. E foi através disso, No início eu comecei a viver a modéstia, por exemplo, deixando de usar blusas de alça, blusas decotadas e buscando blusas de manga. Eu ainda usava calça nessa época, porque eu não conhecia em si a modéstia. Eu conhecia essa forma de se vestir com pudor, que é a modesta. Então, eu fui vivendo isso, tendo as experiências com Deus e vivendo em Deus. E aos poucos eu fui estudando mais sobre a igreja. Eu fui buscando ser uma pessoa mais de Deus, a ter experiências, a ser formada, a deixar que Deus me formasse, a buscar palestras, a buscar conhecimento. E eu fui aí, nessa minha busca por conhecimento, eu conheci as religiosas, que eu já conhecia, mas eu conheci Carmelos, eu conheci a história de várias santas, como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Baquita, Santa Clara de Assis e várias santas que eu fui conhecendo a forma delas de ser santa, de estar em Deus, de escolher ser mais dóceis ao Espírito Santo. E aí foi que eu fui tendo essas primeiras experiências de compreender que primeiro mudava dentro para depois mudar fora. E depois dessas minhas experiências foi aí que eu conheci a modéstia. E me encantei com a beleza da modéstia e fui entendendo que aquilo era o que eu sempre buscava, que aquilo que eu estava buscando há muito tempo era justamente aquilo, o se vestir com pudor, o ser exemplo da Virgem Maria, o ser o exemplo do Espírito Santo. E eu fui buscando aos poucos conhecer, amar, viver a modéstia, saber o que ela era, o que eu precisava para poder viver a modéstia de fato. E eu fui, vivendo aquela mudança interior, de mudar a minha forma de pensar, a minha forma de falar, de agir e de olhar para os outros para depois externar fora, Foi que aí que eu conheci toda essa graça de ser uma mulher, de buscar ser uma mulher segundo o coração de Deus e de viver de fato aquilo que era a graça que o Evangelho tinha para mim. A princípio era muito difícil porque onde eu moro não era algo muito conhecido.
não era algo que as pessoas viviam, não era algo que era muito falado entre os jovens. Era algo que nem as pessoas mais idosas viviam. Elas só se vestiam de uma forma porque elas achavam que daquela forma elas não iam pro inferno, que se elas se vestissem de outra forma era pecado. Porque pra mim eu só via isso. Mulheres que se vestiam daquela forma pra não ir pro inferno. E quando eu conheci a modéstia foi que eu consegui compreender o qual a necessidade era de me vestir decentemente, mas não para não ir para o inferno, por medo de ir para o inferno, mas para agradar o coração do bom Deus, como dizia Santa Teresinha, né? Que a modéstia é isso, agradar o bom Deus, agradar o coração do bom Deus, levando pessoas para o céu e buscando ser santa hoje. E eu comecei adaptando as minhas roupas, sofrendo na minha carne as perseguições, as dificuldades, as pessoas me criticando. E fui vivendo a modéstia. E fui conhecendo, me aprofundando e conhecendo a beleza da Santa Igreja, da Santa Tradição e me apaixonando e buscando esse exemplo mesmo de ter a Virgem Maria, esse exemplo nos santos e de tantas mulheres que buscam viver isso, né? E foi aí também que eu conheci a beleza do santo véu, de usar o véu e toda essa graça que, se você quiser, depois que vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre o meu uso do santo véu, como eu conheci a beleza da modéstia assim a ponto de usar o véu na Santa Missa, a minha primeira experiência, comenta aqui embaixo que eu também digo pra vocês como foi, grava um vídeo talvez. Então, foi assim que eu fui buscando viver a modéstia. Foi assim que eu fui conhecendo e vivendo a modéstia, né? Aos poucos, nas pequenas coisas, mas sempre querendo buscar agradar o coração do bom Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo, tá bom, o que você tá achando. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha para que outras pessoas possam também ter a coragem de começar a viver a modéstia. Comenta aqui embaixo também o que foi que te motivou a viver a modéstia, como foi as suas primeiras experiências com a modéstia, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira com mais um vídeo de modéstia e até o próximo vídeo. Paz e misericórdia!